Fala galera, aqui é o Edivaldo. Fala galera, aqui é o Richard, somos os Rei Games. Se você é um rei ou uma rainha gamer, curta o vídeo e compartilhe. E se inscreva no canal, solta o dedão no like e segue pro vídeo. Hoje vamos falar da história do famoso game The Last of Us, que marcou a nossa geração. Começaremos falando do prólogo. O prólogo de The Last of Us nos apresenta Joel, que vive em Austin, Texas, com sua filha Sarah. Joel chega tarde em casa e Sarah espera que ele lhe dê seu presente de aniversário. Os dois brincam e assistem TV juntos, até Sarah adormecer. Sarah acorda na cama quando o telefone toca. Na outra linha está Tommy, irmão de Joel. Ele diz a ela que precisa falar com Joel urgentemente antes de ser cortado. Sarah então procura na casa por seu pai, mas não há sinal dele. Eventualmente ele aparece correndo para dentro depois de se defender. Joel diz para Sarah para se preparar para sair. Os dois entram no carro de Tommy e os três dirigem pela cidade, o que está de um jeito ruim. Acontece que as pessoas estão sendo infectadas por um fungo mutante do Cordyceps, que assume o controle do cérebro e transforma as pessoas em portadores sem vida, despidos da humanidade. Eventualmente, o fungo brota da cabeça e do rosto dos infectados. Enquanto dirigem pela cidade, que está em completo caos, são atingidos por outros veículos e são forçados a fugir a pé. Tommy fica para segurar os infectados, enquanto Joel e Sarah são parados por um soldado, que é instruído a matá-los. Eles tentam desviar dos tiros, mas Sarah é atingida. Tommy mata o soldado, salvando Joel, mas é tarde demais para Sarah, que morre no braço de seu pai. 20 anos se passaram, e agora Joel vive em Boston, como contrabandista, em um mundo pós-pandemia. A América do Norte é altamente perigosa fora das zonas de quarentena e de outros assentamentos, onde vive o restante da população. Joel e sua parceira Tess vão procurar o Robert, um traficante de armas que lhe deve algumas armas. Quando o encontram, ele confessa vender suas armas para os Farifes, um grupo independente de milícias que se opõe à autoridade. A líder do grupo, Marlene, aparece e promete a Joel e Tess o dobro do número de armas se aceitarem um emprego. Depois de segui-la, ela quer que a dupla leve Ellie, uma garota de 14 anos, a um ponto de encontro próximo. No caminho, Joel e Tess descobrem que Ellie foi mordida por um infectado. Seu ferimento tem 3 semanas de idade, muito além quando as pessoas costumam se transformar. Ellie é imune, por isso é tão importante. Ela pode ser a chave para o desenvolvimento de uma cura para a infecção. Quando ele chega ao ponto de encontro, ele descobre que os vagalumes que eles deveriam encontrar foram mortos. Tess revela que ela foi infectada e diz a Joey para pegar Ellie e encontrar os vagalumes. Enquanto ela fica para trás para ganhar algum tempo, Joey e Ellie são forçados a escapar, enquanto Tess adia a perseguição de soldados, morrendo no processo. E então a jornada começa. Joel continua a jornada com Ellie, e o primeiro ponto de escala é encontrar um velho conhecido, Bill, que lhe deve um favor. A esperança é que esse sobrevivente paranoico possa lhes fornecer um veículo de trabalho. As coisas não são tão simples assim. E uma obstinada Ellie entra em conflito com Bill várias vezes, mas eventualmente a dupla escapa do território de Bill em uma caminhonete. Joe e Ellie estão na estrada em direção ao oeste por algum tempo, com o objetivo de encontrar o irmão de Joey, Tommy, um ex-Firefly. Eventualmente em Pittsburgh, Pensilvânia, eles vão emboscados por um grupo de bandidos e seu veículo está arruinado. Eles precisam escapar da cidade, que está sob patrulha pesada e cheia de infectados. Depois de separados em um hotel em ruínas, os dois se reúnem quando Ellen salva Joey do ataque. Joey confia Ellie com um rifle, enquanto ele limpa mais alguns bandidos no caminho para a ponte de Fort Pitt. Joel e Ellie encontram os dois irmãos, Henry e Sam, que também estão tentando sair de Pittsburgh. Joe e Ellie se juntam a eles e os irmãos os levam para o esconderijo.
Henry e Joel planejam escapar por um posto de segurança durante a noite. Antes disso, o grupo segue para uma antiga estação de rádio. Eles são descobertos e os dois pares são separados quando eles escapam. Ellie e Joel pulam no rio e tomam banho na praia, onde Henry e Sam os encontram novamente. O grupo finalmente chega à torre de rádio, onde finalmente consegue relaxar. Enquanto Joey conta histórias de antes da pandemia, Ellie verifica Sam, que está avaliando seus suprimentos. Depois de conversar com ele sobre seus medos, Ellie diz boa noite. Parece que Sam foi mordido por um infectado, mas não contou a ninguém. De manhã, Ellie vai verificar Sam, que se transformou da noite para o dia. O Sam infectado ataca Ellie, e antes que Joel pegue sua arma, Harry atira em Sam. Superado com a dor e culpa, Harry se mata. Outono. Vários meses se passaram, e Joe e Ellie estão agora no condado de Jackson, Wyoming. Eles estão perto do assentamento de Tom, na cidade de Jackson, mas precisam atravessar uma usina hidrelétrica abandonada. Quando eles se aproximam do portão principal, acontece que não está abandonado. Tommy e seu pessoal estão lá, tentando colocar a planta online novamente e gerando energia. Joey leva Tommy para um lado e pergunta se ele pode confiar Ellie a ele, pois ela estará mais segura, e ele sabe o paradeiro do grupo revolucionário chamado Vagalumes, após invasores invadirem a fábrica. Tommy concorda em cuidar de Ellie, no entanto, ela foi embora depois de ouvir a conversa entre os dois. Depois de alcançá-la, Joel e Ellie discutem sobre ela ir com Tommy. Eles são interrompidos quando alguns bandidos se aproximam. No passeio a cavalo, Joel decide levar Ellie ao próprio Fireflies. Tommy diz a eles que os vagalumes podem ser encontrados no laboratório de ciências da Universidade do Leste do Colorado. Dupla cavalga em um dos cavalos de Tom. Joe e Ellie encontram a universidade e exploram o campus, até encontrar o edifício da ciência. Acontece que os vagalumes abandonaram o local e não há sinal deles. Joe encontra um gravador com as palavras finais de um falecido Firefly, que diz que o grupo voltou para Mary Hospital em Salt Lake City. Infelizmente, eles são vistos antes que possam sair. Então Joe e Ellie lutam para escapar da universidade. Em uma luta, Joel cai sobre um parapeito e cai em um cano de metal, o atravessando. Ellie defende Joel e o ajuda, e eles mal escapam. Joel, com dores fortes e perda de sangue, entra em colapso enquanto se afasta. No inverno, Ellie agora está cuidando de um Joel gravemente ferido. Ela procura comidas em um bosque nevado com um arco e flecha. Depois de caçar um coelho, Ellie vê um cervo e o rastreia. O cervo corre através das árvores em direção a um assentamento. Ellie alcança o animal, mas ouve que ela não está sozinha. David aparece com seu amigo James. Eles querem o cervo para o seu povo, mas Ellie não está se mexendo. David se oferece para negociar e Ellie pede remédio. Enquanto James volta para pegar um pouco, Ellie e David se abrigam do frio dentro de uma cabana. Um grupo de infectados surge e os força a trabalhar juntos para sobreviver. Depois que eles lidam com os infectados, David diz a Ellie que um grupo de seus homens foi morto por um homem louco viajando com uma garotinha, claramente antagônico. David deixa Ellie ir com um remédio, como prometido. Ela foge e sai com o cavalo. Ellie volta para Joey e dá-lhe um pouco de penicilina. Mais tarde, Ellie ouve alguns homens do lado de fora. Eles a rastrearam e estão procurando por ela. Ellie decide jogá-los para fora da trilha, cavalgando de volta, mas ela é vista e o cavalo é morto. Ela luta para voltar para Joey, mas é capturada por David. Ela acorda em uma cela e observa alguém massacrando humanos. David leva comida para Ellie, garantindo que seja apenas carne de veado. Ele confessa o canibalismo, mas diz a Ellie que ele pode ajudá-la a viver se ela ganhar a confiança de seu povo. Ela quebra o dedo dele. David ameaça a matá-la.
Enquanto isso, Joey acorda e percebe que Ellie está desaparecida. Ainda ferido, ele se levanta e começa a procurá-la, encontrando os homens de David no processo. Ele captura alguns deles e os interroga sobre Ellie, forçando-os a contar a ele com tortura. Os homens revelam a localização de Ellie antes de Joey matar os dois. Ellie é forçada a uma mesa e pressionada. Ela diz a David que está infectada e mostra seu braço. Com os homens distraídos, ela foge e tenta encontrar uma saída e voltar para Joel. Enquanto isso, Joel está se aproximando. Eventualmente, Ellie e David brigam em um restaurante em chamas, mas Ellie pega seu facão e brutalmente o mata. Joel finalmente a alcança e eles voltam para o caminho dos vagalumes. Na primavera, Joe e Ellie chegam em Lake City e estão indo para o hospital, onde estão os vagalumes. No caminho, eles atravessam um antigo zoológico, onde avistam uma manada de girafas caminhando pacificamente pelo local. Joey fala com Ellie e diz que eles não precisam seguir o plano Fireflies. Eles podem simplesmente viver pacificamente com Tommy em seu acampamento. Ellie diz a ele que tudo o que eles passaram não pode ser por nada. A dupla se aproxima do hospital através de ruínas parcialmente submersas. Os dois caem na água corrente e Ellie quase se afoga. Enquanto ele tenta revivê-la, os vagalumes se aproximam e nocauteia Joel. Ele acorda em um quarto do hospital, onde Marlene o cumprimenta. Ela garante a Joey que ela está bem e que está sendo preparada para a cirurgia. Marlene explica que para estudar a infecção para uma cura em potencial, eles precisam remover do cérebro da Ellie, que a matará. Com raiva, Joey exige ver Ellie imediatamente, mas Marlene se recusa e instrui seus homens a fazê-lo sair. Ao sair do hospital, Joey domina o soldado vagalume Firefly e descobre que Ellie está no último andar. Ele então sobe pelo hospital através das áreas fortemente protegidas. Finalmente, encontrando a sala de cirurgia, Joe entra na sala e encontra Ellie deitada inconscientemente na mesa. Um médico ameaça Joel, mas ele atira nele. Os outros cirurgiões estão com muito medo de se mover e Joel pega a Ellie. Correndo pelo hospital, Joel entra no elevador e desce para o estacionamento. Marlene confronta Joel, implorando para que ele reconsidere suas ações, mas ele a mata para impedir que os vagalumes os persigam. Ellie acorda quando Joey volta para o assentamento de Tommy. Ela pergunta o que aconteceu. Joey diz a ela que os vagalumes encontraram muitas outras pessoas com imunidade à infecção, mas que não tiveram sorte em produzir uma cura e pararam de tentar. Quando os dois se aproximam do acampamento de Tommy, Ellie para Joey e faz jurar que o que ele disse sobre os Fireflies, ou seja, os vagalumes, era verdade. Joey diz, eu juro. Ellie simplesmente responde, ok. Em resumo geral, vimos aqui que durante um apocalipse zumbi, a pequena Ellie foi mordida durante uma tentativa de escapar junto de sua companheira Riley. Sabendo que seus destinos estão selados, elas se sentam e decidem o que fazer. Em vez de cometer suicídio, elas decidem enfrentar a infecção e perder a cabeça juntos. Mas pela pequena Ellie ser imune à infecção, ela então encontra Joey e começa sua grande aventura em busca da cura. Durante essa missão, um forte laço é feito pelos dois protagonistas, como de pai e filha. Mas ao final de sua missão, Joel, ao saber que para ter a cura Ellie precisava morrer, ele se revolta e mente para Ellie, dizendo que havia outros sobreviventes imunes à infecção, mas pelo grande laço que os dois tinham, era uma mentira para que Ellie não fosse morta. The Last of Us foi um dos melhores jogos já criado pela Naughty Dog, ganhando 240 prêmios de jogo do ano. Ele foi o segundo jogo bem mais avaliado de 2013, atrás somente de GTA V. The Last of Us vendeu 1,3 milhões de unidades em 7 dias, tornando-se o maior lançamento da indústria dos jogos eletrônicos em 2013 e 3,4 milhões de cópias em 3 semanas. Esse game realmente marcou nossas vidas, criando cada vez mais uma continuidade da história. E é isso, galera, agradecemos pela atenção. Se você gostou, curta e compartilhe o vídeo para ajudar o canal a ser divulgado pela plataforma. Deixe nos comentários o que acharam sobre o vídeo e que vamos estar lendo e melhorando nossa análise sobre os games.
Valeu, Reis Gain. Valeu!